Olá, irmãos, graça e paz. Eu vou estar aqui fazendo uma meditação na palavra do Senhor. Vou estar começando no capítulo 24 de Lucas. E, para uma melhor compreensão do texto, a gente vai estar aí discorrendo pela Bíblia, tá? Porque dentro desse capítulo 24, a gente vai tratar, dentre outras coisas, mas eu vou dar foco nos dois discípulos do caminho de Emaús, beleza? Então, para reforçar aqui o argumento do texto, a gente vai ter que andar um pouquinho pela Bíblia. Então, em Mateus 24, verso 1, diz assim, Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Olha como é que o versículo já é rico em informação. No primeiro dia da semana, aqui está falando do domingo. Então a gente tem que lembrar que a crucificação de Jesus, o dia da paixão de Jesus, se deu na sexta-feira. E no terceiro dia, Jesus disse que ressuscitaria. Então a gente tem aqui agora o primeiro dia da semana do calendário judaico, que é o domingo. Então vejamos, sexta, sábado e domingo. Então o verso está dizendo para a gente aqui que no domingo de manhã, essas mulheres, que o texto não cita os nomes, elas foram ao sepulcro. Nota, elas foram no terceiro dia, justamente no dia que Jesus disse que ressuscitaria. Agora, o interessante é, elas estavam levando consigo algumas especiarias que eram usadas para preparação do corpo do defunto. Então elas não foram lá no sepulcro com a fé no que Jesus tinha falado, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas elas foram achando que ele ia estar lá, morto, como elas viram. Beleza? Agora a gente vai identificar essas mulheres, tá? Lá em Marcos, no capítulo de número 15, no versículo de número... Agora sumiu aqui, Marcos capítulo 15, verso de número 47, diz assim, E Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observavam onde fora colocado. Então essas mulheres que foram ao sepulcro de manhã no domingo logo cedo, são essas duas, a Maria Madalena e a Maria, mãe de Jesus. É aqui colocada como mãe de José, porque Jesus ele já tinha morrido. E agora na sua ressurreição, Jesus agora já não é mais o filho de Maria, nem o irmão de Tiago. Já é o Cristo glorificado, tá? E em Mateus, no capítulo de número 27, verso 61, a gente vê essa confirmação de que essas duas mulheres que foram no sepulcro no domingo pela manhã eram Maria Madalena e Maria, mãe de José. Então, no verso 61 de Mateus 27, diz assim, e estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, isso é da ocasião da crucificação de Jesus, assentadas de frente do sepulcro. Então Marcos 15, 47 diz que Maria Madalena e Maria observavam onde ele fora colocado. Como que elas faziam isso? O texto de 27, 61 de Mateus diz, sentadas observando de frente para o sepulcro, né? Então ali a gente já sabe que essas mulheres aqui de Lucas 24, 1, é Maria Madalena e Maria, mãe de José, ou mãe de Jesus.
No verso 2 diz: e elas acharam a pedra do sepulcro revolvida. Então, quando elas chegam lá no sepulcro para poder preparar o corpo de Jesus, passar as especiarias do corpo de Jesus, as especiarias que elas levavam consigo, a pedra do sepulcro tinha sido removida, ou tinha sido mexida. No verso 3 diz: e elas entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Glória a Deus que não acharam. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Então pensa na cena, né? Maria e Maria Madalena ali, com as especiarias na mão, com os condimentos para preparar o corpo de Jesus. Chega lá, a pedra está revirada, o corpo não está dentro do sepulcro. Elas devem ter ficado ali, o texto diz, perplexas. O que aconteceu com Jesus? Roubaram o corpo dele, fizeram ruindade, né? Roma que fez isso, não, mas deve ter sido sacerdote, provavelmente é Pilatos. Vamos correr, vamos falar para alguém. Diz que elas estavam perplexas, né? Quando de repente pararam junto dela 2 homens com vestes resplandecentes. E no verso 5 diz: e estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhe disseram. Então nota, os 2 homens com vestes resplandecentes, vestes brilhantes, reluzentes, para de frente de Maria e Maria Madalena. Elas olham para esses 2 homens, se prostam no chão, com medo do que ia acontecer, lembrando que o coração dela estava cheio de dúvida, questionamento a respeito do que sucederá ao corpo de Jesus. E esses homens disseram a Maria Madalena uma das frases mais lindas da Bíblia: por que procurais o vivo dentre os mortos? Em outras traduções diz, eu estou na King James, por que procurai dentre os mortos aquele que vive? O que os anjos estão falando para Maria e Maria Madalena é: vocês não tinham que vir aqui com especiaria nenhuma para passar no corpo de Jesus, porque ele disse que ressuscitaria do 3º dia. Vocês estão procurando dentre os mortos, dentro do sepulcro, aquele que disse que ressuscitaria. Então, diz assim, ó, eles falaram com elas: ele não está aqui, mas está ressuscitado. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia. Jesus, ele disse várias vezes: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, e ele vai ser morto, mas vai ressuscitar no 3º dia. Então os anjos estão trazendo a memória de Maria e de Maria Madalena, que foram as 2 primeiras pessoas que souberam ali da ressurreição de Jesus. Eles estão falando com elas o seguinte: vocês têm que trazer à memória as coisas que te dão esperança, porque Jesus disse que ressuscitaria, e vocês não estão crendo no que ele disse. Por isso que vocês estão perplexas, por isso que vocês estão com medo, porque vocês não creram no que Jesus disse. Vocês não se lembram do que ele disse para vocês? Estando ainda na Galileia, nota que esses homens de vestes resplandecentes, esses anjos, sabiam o que Jesus tinha dito. Eles creram na palavra de Jesus. E no verso 8, no verso 7, eles vão trazer à memória delas o que Jesus disse.
Ó, o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar. Elas estavam ali no primeiro dia da semana, do domingo. Ele foi crucificado na sexta. Então, o domingo já era o terceiro dia. O que Jesus queria delas é que elas chegassem ao sepulcro com a expectativa dele não estar lá mesmo. Não com a expectativa dele estar lá. E no verso 8, diz que elas lembraram-se das suas palavras. Tá vendo? Por que é importante as pessoas estarem citando as palavras de Deus para nós? As palavras que nos dão esperança? Porque em outro momento Jesus já nos deu essa palavra. Só que diante das situações adversas, diante das circunstâncias adversas, a gente se esquece do que Jesus falou. E a gente fica com medo, e a gente fica perplexo. E no verso 9 diz assim: e retornando do sepulcro, ou seja, elas saíram de lá, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Então elas saíram dali batendo em retirada e chegaram lá aos 11 e aos demais, os que estavam ali com os 11, dizendo assim: ó, a gente encontrou o túmulo de Jesus vazio, não tem ninguém lá de fato, e ele disse que ressuscitaria no terceiro dia, e ele está falando a verdade, porque realmente não tinha ninguém lá. A gente foi com as especiarias, mas chegando lá, tinha 2 homens com vestes resplandecentes, que nos trouxe à memória aquilo que nos dá esperança, e elas contaram isso para os 11. E no verso 10 diz assim: estas eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram essas coisas aos apóstolos. Então nota, lembra que lá no versículo 1, eu tive que ir lá em Lucas 15, 47 e Mateus 27, 61, para dizer quem que estava lá para levar essas especiarias, mas o texto aqui enriqueceu o nosso conhecimento. A gente aprende que já não era só mais Maria Madalena e Maria, mas sim também tinha Joana, né? E também tinha umas outras mulheres que estavam com elas, tá? Mas quem viu, segundo o texto de Marcos 15, 47, aonde o corpo foi colocado, foi Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. As outras acompanharam elas provavelmente, tá? E no verso 11, diz assim: elas contaram essas coisas aos apóstolos no 10, no 11, e as palavras delas lhe pareciam como infundados, e não acreditavam nelas. Ou seja, os discípulos estavam pensando assim: não tem fundamento isso que vocês estão falando, tem base nenhuma, vocês estão ficando doida, vocês estão emocionadas demais com a morte de Jesus e está vendo coisa, né? E eles não creram. Então não foi só Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, que não creu. Os discípulos também não creram. Jesus, ele tinha dito a palavra, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas até então, ninguém estava crendo. Lembrando que aqui o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre a igreja. O Espírito Santo ainda não estava fazendo o trabalho de trazer à memória tudo aquilo que tinha sido dito por Jesus. Nos nossos dias, já não é assim. A gente tem o que é dito por Jesus e o Espírito nos traz à memória. Muitas vezes o Espírito usa outras pessoas também, né? E no verso, diz que não acreditaram nelas, no 11. No 12 diz assim: então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro e, abaixando-se, viu os panos de linho ali postos e retirou-se, admirando consigo mesmo o que acontecera. Então Pedro correu lá para o sepulcro depois daquela notícia e ficou admirado com tudo aquilo que estava acontecendo. Aí no verso 13 diz assim: e eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia
chamada Emaús, que distante de Jerusalém era 60 estádios. Então as mulheres vão, dão a notícia aos discípulos, aos 11, e aos que estavam com ele, tá? Eles não creram nelas, conforme diz o verso 11, mas 2 desses, eles agora, talvez desesperançosos, eles saem de Jerusalém até caminho de Emaús, uma aldeia vizinha. No verso 14, diz que eles iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Então, provavelmente, eles estavam ali, poxa, acabou a nossa esperança, né? Você viu o que fizeram com Jesus? Era tão bom andar após ele. Ele multiplicava o pão, ele curava o aleijado, ele dava vista ao cego. Estava parecendo tudo tão perfeito. O nosso povo sofrido, precisando de um libertador. A gente achou que ia ser agora. Mas aí agora ele morreu, sem esperança. Aí o outro devia ter voltado para um e falado assim: você viu o que as Maria veio falando lá? Né, que ele não estava lá, até o corpo dele roubaram agora. Né? Então, acabou a nossa esperança. Diz que eles iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Isso no verso 14. E no verso 15 diz assim: e aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos, então olha um princípio bacana aqui, os discípulos caminhando juntos e arrazoavam entre si, ou seja, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então eles andando assim, saindo de Jerusalém para Emaús, de repente Jesus se aproxima deles e está andando com eles ali. Tá? Eu não sei te dizer por que eles não conheceram Jesus, tá? Se a aparência de Jesus tinha mudado, ou se a cegueira espiritual deles era tão grande que eles não podiam nem perceber quem estava andando com eles. Enfim, eu não sei o motivo. Mas diz que Jesus se aproximou e ia com eles. E no verso 16 fala assim: mas os seus olhos foram retidos, para que o não conhecessem. Então veja bem, a incredulidade a respeito da palavra de Jesus que ele ressuscitaria, fez com que eles nem Jesus conhecessem, ainda que Jesus caminhasse com eles. Eles nem perceberam que Jesus estava andando com eles. Tamanha era a dureza do seu coração. Tá? E no verso 17 diz assim: e ele, Jesus, lhes disse. Agora Jesus entra na conversa: que tipo de comunicações são estas que tendes um com o outro enquanto caminhais? E estáis tristes? Em outras palavras, por que vocês estão conversando aí? De que vocês estão falando? Está trazendo tanta tristeza para vocês? No verso 18 diz que um deles, cujo nome era Cleopas, respondeu e disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém? Ou não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? Uai, você só está de passagem lá em Jerusalém? Você não soube o que aconteceu lá, não? Isso que Cleopas responde para Jesus. Jesus, você não soube que você morreu, não? Mais ou menos assim. E no verso 19, Jesus responde a Cleopas, e ele disse-lhes: quais coisas? Jesus dando uma de desentendido aqui, para ter diálogo e ensiná-los. E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. Quando eles falam que foi um profeta poderoso, ali já revela que eles conheciam um pouco a respeito de Jesus, né? Lembra lá da passagem onde Jesus questiona os discípulos, né? Quem dizem os homens que eu sou? Dizem que tu és o Elias, né? Uns dizem que tu és João Batista ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta para eles: e vós quem dizeis que eu sou? Quando Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aqui eles até agora estão achando que ele é um dos profetas.
Está depois de tudo que aconteceu. Então, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel, e todavia, além do mais, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Veja bem, eles têm a palavra na boca e têm a palavra no coração. Nós pensávamos que fosse ele que ia remir Israel, mas era necessário que o Cristo padecesse. E eles não se lembravam disso. Eles tinham a palavra, mas eles não se lembravam que o fato de Cristo ter morrido fazia dele o Cristo. Porque cumpria a Escritura de que dizia que era necessário que o Cristo morresse. Então diz assim, como entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que ele fosse o Messias. O Messias havia de padecer. Só que no coração deles, eles talvez desejassem que a libertação de Israel viria por meio de uma guerra contra Roma, que eles empunhariam a espada, os escudos, os carros, assim como Davi. Mas aqui não era uma libertação da escravidão de Roma, mas era uma libertação da escravidão do pecado e da morte. Então, no verso 22 diz assim, sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Então eles estão falando com Jesus assim, e as mulheres também, pegou a gente de surpresa, né, falando que foram de manhã no sepulcro, e que ele não estava lá, e uns anjos apareceu falando que ele está vivo. Meu Deus, ele disse que ressuscitaria. E no verso 24 diz assim, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e não achando o corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam ele estar vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam isto mesmo como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Ou seja, eles foram lá tirar prova do que as mulheres falaram. As mulheres falaram que ele não estava no sepulcro, e de fato ele não estava. Mas nós não vimos ele. A gente não viu o corpo do morto ressuscitado. Né? Mas a Bíblia diz que o justo vive por fé e não por vista. Como eles não viram, eles não creram. Isso ensina muito para nós. E no verso 25 diz assim, então ele lhes disse, aí agora Jesus entra na conversa. Olha como é que Jesus entra com os dois pés. Estão ali tristes, falando sobre Jesus, discutindo sobre toda aquela situação. Já tinha passado por aquele monte de trauma. E Jesus, ao invés de virar para eles e falar assim, gente, surpresa, eu estou aqui, me abraça, ele vira e fala assim no 25, tolos e tardos de coração para crerdes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? Então Jesus está perguntando a eles, gente, vocês são tolos. Cristo não tinha que padecer? Aí no 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. Então Jesus pacientemente expôs para esses dois discípulos do caminho de Emaús, cujo nome de um deles era Cleopas, expôs para eles que o fato de Jesus ter morrido só estava cumprindo o que falava os profetas. E no 28 diz assim, e aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e ele entrou para permanecer com eles.
E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e abençoou e partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos. E eles o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Então veja bem, Jesus estava indo embora já, depois de ter explicado para eles. Mas eles insistem para que Jesus ficasse com eles. Jesus entra em casa, parte o pão. E quando Jesus está partindo o pão, vem à memória deles todas as coisas que Jesus tinha falado. Então eles reconhecem Jesus. Depois que eles reconheceram, depois que os seus olhos foram abertos para crer no que Jesus disse, Jesus desapareceu. Agora já ninguém arranca isso mais do coração deles. E no 32 diz assim: e eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eu quero chamar a atenção aqui para esse versículo 32. Diz assim: e eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as Escrituras? Eu quero dizer para você o seguinte: se a palavra do Senhor, ela não está ardendo, trazendo chama e fogo ao seu coração, você provavelmente pode estar consumindo muitas coisas que estão esfriando o seu coração. Em Provérbios 4:23, a palavra vai dizer assim, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. A palavra do Senhor, ela deve provocar em nós esse ardor do coração. Ao Jesus falar conosco, ao Jesus ministrar a nós, nós devemos nos sentir totalmente presos, totalmente compromissados com o que ele está ensinando, com vontade de aprender, com vontade de tomar dessa água viva. Eu quis ler todos esses versículos para chegar nisso aqui, para dizer para você o seguinte: Salmo 1 vai dizer que bem-aventurados são aqueles que não andam no caminho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses dois discípulos, eles estavam andando no caminho que Jesus estava andando. E por conta disso eles ouviram a palavra de Jesus, o seu coração ardia e eles creram. E ajudaram os outros discípulos a crerem. Mas se você tem andado em caminhos que não são os caminhos que Jesus está andando, mas são os caminhos dos pecadores, os caminhos dos iníquos, dos escarnecedores, certamente você não está ouvindo nada que está fazendo seu coração arder. Muito pelo contrário, você está ouvindo coisas que estão fazendo seu coração gelar. E isso gera incredulidade na sua vida e leva incredulidade à vida das outras pessoas também. Então esteja atento a isso, tá? Eu vou parar por aqui. Foi o que eu quis meditar aqui com vocês. Vou deixar aberto aí os comentários para que você coloque o que você achou dessa meditação, dessa leitura. E esteja curtindo esse vídeo, deixando o seu like, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Beleza? Fiquem com Deus.